Tudo bem? Vamos retomar nossa aula aqui de progressões geométricas. Página 29, apostila número 4. Primeiro exercício. Escreva a progressão geométrica. Aqui ficou junto, aqui, né? Deveria ter dado espaço. De termos positivos que se obtém inserindo três meios geométricos entre 4 e 324. Então, beleza. Eu vou escrever. Então, eu estou fazendo o número 1. Opa, vou trocar essa cor aqui. Eu quero uma cor preta. Vou fazer o número 1. E aí eu tenho que o primeiro termo é 4, então esse aqui é o nosso A1, certo? Aí eu vou colocar três meios, vou colocar um número aqui e outro número aqui, de tal forma que isso continue sendo uma progressão geométrica, e esse aqui é o meu último termo, que no caso aqui, esse aqui é o quinto termo, é o nosso A5. Se eu vou inserir três meios entre dois números, esse cara aqui é o quinto termo, tá certo? Então o que eu vou fazer aqui agora, eu sei qual é o primeiro termo, que é o 4, eu sei qual é o quinto termo, que é 324, vamos chamar isso aqui de enésimo termo, né? Eu não sei a razão. O que eu sei a respeito disso? Eu sei que o A1 é 4, eu sei que o A5 é 324, eu não sei a razão, quero descobrir, e eu sei que o número de termos dessa PG, né? O número de termos dessa PG é 5. Nós temos 5 termos aí. Então eu vou usar a fórmula do termo geral, que a gente já viu na aula anterior, que é a seguinte: AN é igual a 1, que é a fórmula do termo geral da PG. A PA tem outra, né? A razão é elevado a N menos 1. Muito bem, então eu vou trocar aqui. O nosso AN é o nosso A5, no caso aqui, que vale 324. O nosso A1 é o 4. A razão, não sabemos. O n é 5, mas perceba que aqui é n menos 1, então eu não vou escrever 5, eu vou escrever 5 menos 1, vou escrever 4. Certo? Agora o que eu tenho que fazer é pegar 324, isola para achar a razão, né? Fazer 324. Isso aqui é o valor da razão elevado à quarta. E vou fazer dividido por 4. Vou passar esse 4 aqui que está multiplicando a razão aqui em cima, ó, vou passar dividindo 324. Certo? A divisão aqui vai dar o quê? Vai dar 81. Então a razão aqui elevado à quarta é igual a 81. Agora o que eu tenho que fazer é decompor 81. Vamos decompor 81 aqui, ó. 81 decomposto em fatores primos. Bom, como ele é ímpar, vou começar pelo 3. 81 dividido por 3 dá 27. Por 3 novamente dá 9. Por 3 novamente dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Ah, 81 é 3 à quarta. Então eu vou escrever que a razão elevado à quarta potência é igual a 3 à quarta. Como os expoentes já estão iguais, eu posso meio que cancelar esses expoentes, eu sei que a razão é 3. Opa, então eu já sei a razão. O que eu não sabia, agora eu sei. A razão aqui agora é 3. Tá certo? Então, para escrever a PG, que tem como extremos 4 e 324, basta agora eu ir multiplicando por 3. Então, qual é a PG? Resposta. Vamos lá. É o 4, depois eu faço 4 vezes 3, 12. Depois eu faço 12 vezes 3, 36. Depois eu faço 36 vezes 3, dá 90, não, dá 108. Depois eu faço 108 vezes 3, que dá 324. Então essa aqui é a nossa PG procurada. Vou pausar, apagar a luz e volto para fazer os próximos exercícios. Ficou aqui um rastro aqui. Pronto. Bom, luz apagada, vamos para o próximo exercício. Inserir 4 meios geométricos entre raiz de 2 e 9 raiz de 6. Então eu quero colocar 4 meios geométricos. Então esse é o número 2. O raiz de 2 é o nosso A1. Esse aqui é o nosso A1. Bom, se eu vou inserir 4 meios geométricos, esse aqui é o A6. Então eu vou colocar mais um termo aqui,
outro termo aqui, outro termo aqui e mais um termo aqui, para depois aparecer o 9 raiz de 6. 9 raiz de 6 é o nosso A6. É o sexto termo dessa PG. Então eu sei qual é o A1. O A1 é a raiz de 2. Eu sei qual é o A6. É 9 raiz de 6. Eu não sei a razão também. Isso aqui é uma pergunta. Eu sei quantos termos tem, que é N. N aqui é 6. Pronto, volta lá na fórmula do termo geral, que é a N igual a 1 vezes a razão elevado a N menos 1. A N é o 9 raiz de 6. 9 raiz de 6. A 1 é o raiz de 2. A razão não sabemos. E N é 6. Então tem que fazer 6 menos 1. 5. Beleza? De novo, a gente passa esse raiz de 2 aqui dividindo, que vai dar o quê? 9 raiz de 6 dividido pela raiz de 2 é a nossa razão elevada à quinta potência. Pronto. Bom, esse raiz de 6 aqui e esse raiz de 2, eles podem se dividir. Por quê? Quando o índice aqui da raiz é igual, a gente consegue fazer a divisão. O índice aqui é 2, que é raiz quadrada, que também é 2, por ser raiz quadrada também. Então, eu vou fazer essa divisão. Ó. Vou fazer aqui desse lado. A nossa razão elevada à quinta potência é 9 vezes... Bom, raiz de 6 dividido por raiz de 2 dá raiz de 3. O interessante aqui agora é fazer o quê? Esse 9 aqui que está multiplicando essa raiz, a gente pode de repente voltar ele aqui para dentro da raiz. Para voltar esse 9 aqui para dentro da raiz, é só eu pensar. Se ele está fora, quer dizer que antes ele estava dentro, ele estava ao quadrado para poder sair. Então eu tenho que fazer o seguinte. Esse 9, para ele voltar para a raiz aqui, ele tem que receber o expoente novamente que ele perdeu para sair. Então ele tem que ser 9 ao quadrado vezes 3. Tá? Agora o interessante aqui é escrever tudo na mesma base, porque aqui eu tenho 9 e aqui eu tenho 3. Mas 9 dá para escrever como sendo 3 ao quadrado. Então eu vou escrever. Olha. A razão elevada à quinta potência é a raiz quadrada. Deixa eu fazer bem maior aqui. De 3 ao quadrado. Isso aqui é o nosso 9. Sabe o 9 daqui? Só que esse 9 está elevado a 2. Então tem que elevar isso aqui a 2 também. Vezes o 3. Vezes o 3. Percebe que é a mesma coisa lá de cima. Eu só reescrevi aqui. Isso aqui é o nosso 9. E está elevado ao quadrado. 9 ao quadrado. Vezes 3. Vezes 3. Então aqui agora eu vou dar uma resolvidinha nessa parte aqui, ó. Eu vou multiplicar esses expoentes, né? Porque eu tenho potência de potência, multiplica os expoentes. Então a razão elevada à quinta potência é a raiz quadrada de 3 elevado à quarta, 3 elevado à quarta, vezes 3. Agora veja bem, ó. Eu tenho aqui uma multiplicação de duas potências de mesma base. Multiplicação de duas potências de mesma base, a gente soma os expoentes. Eu vou fazer 4 mais 1. Isso vai dar 5. Então a razão elevado à quinta é igual a raiz quadrada de 3 elevado a 5. Sabe esse 5 aqui? Esse 5 aqui, ele tá aqui dentro da raiz, mas se eu quisesse escrever ele fora da raiz, eu posso também. Então vai ficar legal se a gente fizer isso. Quer ver? Ó? A razão elevada à quinta é a raiz quadrada de 3 elevado à quinta. Esse 5 aqui que estava dentro da raiz, eu posso pôr ele fora da raiz. Vale a igualdade. Bom, os expoentes já estão iguais, eu posso cortar. Então a nossa razão aqui, tá? É raiz de 3. O que eu tenho que fazer aqui agora, para achar os termos intermediários, é ir multiplicando aqui por raiz de 3. Vamos pensar aqui, ó. Se eu estou com a raiz de 2 e eu multiplico pela raiz de 3, deixa eu pôr outra cor. Se eu estou com a raiz de 2 aqui e eu multiplico pela raiz de 3, né? Vai dar o quê? Raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6.
Se eu estou com a raiz de 6 e eu multiplico novamente pela raiz de 3, vai dar raiz de 18. Vou escrever aqui, ó, raiz de 18. Só que 18 é o quê? É 2 vezes 9. 2 vezes 9, 18. Então a raiz de 18 é 2 vezes 9, não é? Esse 9 aqui que está dentro da raiz, ele pode sair. Ele sai e vira 3. Então aqui de verdade vai ficar 3. Esse 9 vai sair, né? Vai ficar 3 raiz de 2 que ficou. 3 raiz de 2. Isso é a raiz de 18 decomposta, né? Agora eu vou pegar 3 raiz de 2 e vou multiplicar de novo pela raiz de 3. Então vai dar 3 raiz de 2 vezes a raiz de 3, vai dar 3 raiz de 6. E de novo nós vamos ter a situação em que vai ter que multiplicar de novo pela raiz de 3, que é a razão. 3 raiz de 6 vezes a raiz de 3 vai dar 3 raiz de 18. Né? Então vou até escrever aqui, ó, vai dar 3 raiz de 18. Só que lembra que a raiz de 18 é 3 raiz de 2? Então é 3 vezes 3 raiz de 2. Vai dar 9 raiz de 2. Então, aqui está a PG, ó. Os termos intermediários. Então deu raiz de 2, raiz de 6, 3 raiz de 2, 3 raiz de 6, 9 raiz de 2 e, por último, 9 raiz de 6. Ok? Vou apagar isso aqui para fazer o 4. O exercício 4 fala o seguinte: qual deve ser o número mínimo? Vamos grifar esse mínimo aqui, ó. O número mínimo de termos, de meios geométricos que se deve inserir entre os números 2 e 156.550. Aqui faltou um E aqui, ó. Então, 2 e 156.250. Para que a razão de interpolação seja menor do que 5. Então, beleza. Vamos lá, então. É o número mínimo que eu quero e aqui faltou um E. Tá? Então é o seguinte. Eu sei que, né, agora no exercício 4, o A1 é o número 2. O AN é o 156.250. Não sei qual é o número de termos, ele tem que ser, só sei que ele tem que ser o mínimo possível, né? Não sei ainda o número mínimo. Vou até escrever aqui, ó, tem que ser mínimo. Mínimo. Eu sei que ele tem que ser um número mínimo e a razão também não sei. Então aqui eu estou com duas incógnitas. Então eu vou usar a fórmula aqui do termo geral, que é a seguinte. A n é igual a 1 vezes a razão elevado a n menos 1. Então vamos substituir o que der aqui. E eu sei também que tem que ser, essa razão só sei que ela tem que ser menor que 5. Vou até reescrever aqui. Essa razão ela tem que ser menor que 5. Beleza, então vamos lá então. A índice N é esse número aqui, ó, 156.250. Então vou escrever aqui, ó, 156.250 é igual ao A1, que é 2, vezes a razão elevado a N menos 1, certo? Vou fazer a divisão desse número todo aqui por 2, então vou fazer 156.250 dividido por 2, estou simplesmente passando 2 dividindo, é a nossa razão elevado a n menos 1. Essa divisão aqui, tá, vai dar 78.125. Então 78.125 é o resultado dessa divisão. Isso aqui é o valor da nossa razão elevado a n menos 1.
Então a nossa razão elevado a n menos 1 é esse número aqui, 78.125. Para saber essa razão, eu simplesmente vou calcular a raiz de índice igual a n menos 1 desse número, né? Não é assim que a gente desfaz com a potência? A potência é desfeita, né? Você volta a potência quando você extrai uma raiz. Nesse caso, a potência é um expoente n menos 1, então a raiz tem que ser de índice n menos 1. Tá certo? Agora, essa razão, o exercício, a condição do exercício me pede que essa razão tenha que ser menor que 5. Então eu tenho que esse número aqui, ó, tem que ser menor que 5. Então eu vou fazer aqui, ó, desse outro lado, deixa eu dividir aqui. Eu vou fazer a raiz n menos 1 de 78.125 tem que ser menor que 5, tá? Então a nossa estratégia agora é tentar fatorar esse número aqui, né? Decompor em fatores primos para ver, provavelmente esse número vai ser uma potência de base 5. Então eu vou fatorar esse número aqui para ver que potência de base 5 é esse número aqui, tá? Eu vou pausar aqui, fazer os cálculos na calculadora e volto para dar o resultado da decomposição desse número aqui em fatores primos. Voltei aqui, pessoal. Esse número aqui decomposto em fatores primos, se a gente dividir pelos números primos, né? No caso aqui nós vamos dividir pelo 5, vai dar 5 elevado a 7. Então 5 elevado a 7 na raiz n menos... Opa, não precisa ser isso tudo, né? Na raiz n menos 1 tem que ser menor que 5. Agora o interessante aqui é que a gente consegue escrever essa raiz aqui como um expoente fracionário. Não sei se vocês se lembram disso, mas aqui, ó, é simples, ó. Você pega lá o radical, né, que é 5 elevado a 7, e lembra, quem está na sombra, porque está dentro da raiz, vai para o sol. Essa é a estratégia, vai para cima no denominador da fração, e quem está no sol vem para a sombra. É um macetinho que a gente fala para as pessoas meio que decorar isso aqui. Então aqui ficou 5 elevado a 7 dividido por n menos 1. Isso tem que ser menor que 5, né? Como aqui as bases já estão iguais, eu posso me preocupar somente com o expoente. Lembrando que esse 5 aqui está elevado a 1, né, gente? Então eu vou meio que cancelar isso aqui, esquecer essa parte, eu vou pensar só 7 dividido por n menos 1. Olha, n não pode ser 1 de jeito nenhum, senão zero denominador, né? Tem que ser menor do que 1. Então os expoentes aqui, você tem que trabalhar com a inequação com os expoentes. Bom, para resolver isso aqui é simples, é só passar o n menos 1 multiplicando para o outro lado, mais ou menos como a gente faz com a equação. Vai ficar 1 vezes n menos 1. Multiplica esse 1 aqui para dentro, nem precisava, né? 7 é menor que n menos 1. Quero saber o valor de n? Passa o n para o outro lado somando. Então 7 mais 1 tem que ser menor, 7 mais 1 tem que ser menor que o nosso n. Então o nosso n, ou melhor, o nosso n eu posso escrever ao contrário, né? Posso ler ao contrário, posso falar n maior do que 8. Ok, pessoal? N tem que ser maior do que 8. Então, como N tem que ser maior do que 8, o número mínimo tem que ser 9, né? N é um número inteiro, um número natural, na verdade. Então, N, o número mínimo aqui, o próximo natural depois do 8 é o 9. Então, nesse caso, eu tenho que ter 9 termos dentro dessa progressão, entre esses dois termos aqui, eu tenho que ter... Aliás, essa progressão geométrica tem que ter 9 termos. Isso quer dizer que entre esses dois números aqui eu vou ter que ter 7. Entre o 2 e os 156.250, eu vou ter que ter 7 termos. Então eu vou ter o 2, depois eu vou ter 7 termos e vai aparecer o 156.250. Então esse aqui é o nosso A9, tá? É isso aí, por hoje é só. Muito obrigado.